Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O mensageiro. Nós lemos em Apocalipse, capítulo 3, o versículo 14, o profeta de Deus para esta era, na mensagem às eras da igreja de Laodiceia, na página 291, a seguir, o profeta disse: Eu duvido muito que alguma era verdadeiramente reconheceu o mensageiro que Deus lhe tinha enviado, exceto na primeira era em que Paulo foi o mensageiro, e até mesmo nessa era muitos não o reconheceram, apesar do que ele era. Agora, a era em que estamos vivendo vai ser uma era muito curta. Os eventos vão tornar-se conhecidos muito rapidamente. Portanto, o mensageiro para esta era de Laodiceia tem de estar aqui agora, embora talvez não o conheçamos por enquanto. Porém, terá de haver seguramente um tempo em que ele se torne conhecido.
Agora, eu posso provar isso porque temos escrituras que descrevem o seu ministério. Em primeiro lugar, esse mensageiro vai ser um profeta. Ele terá o ofício de profeta, ele terá o ministério profético. Este será baseado solidamente na palavra, porque quando ele profetiza ou tem uma visão, será sempre orientado à palavra e sempre acontecerá. Ele será vindicado como um profeta por causa da sua exatidão, a prova de que ele é um profeta. Encontra-se em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Agora, esta pessoa, como anunciou aos profetas, seus servos. Agora, esta pessoa que neste versículo é chamado de anjo, na nossa versão da Bíblia, não é um ser celestial. O sexto anjo das trombetas, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9:13, e o sétimo, de mesma ordem, está em Apocalipse 11:15. Este aqui em Apocalipse 10:7 é o mensageiro da sétima era e é um homem, e ele deve trazer uma mensagem de Deus, e a sua mensagem e o seu ministério irão cumprir o segredo de Deus, como anunciado aos seus servos, os profetas. Deus vai tratar este último mensageiro como um profeta, porque ele é um profeta. É isso que Paulo foi na primeira era, e a última era tem um também. Amós capítulo 3, versículos 6 e 7. Tocar-se a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá, sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Foi no período do tempo do fim que os 7 trovões de Jesus saíram. Apocalipse capítulo 10, versículo 3 e 4. E clamou com grande voz, como quando blama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. O que estava nesses trovões ninguém sabe, mas precisamos saber, e será necessário um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outra maneira de trazer à luz suas revelações escriturísticas, exceto através de um profeta. A palavra sempre vem através de um profeta e sempre virá. Que esta é a lei de Deus, fica evidente, até mesmo por um exame ocasional da Escritura,
o Deus imutável com caminhos imutáveis, invariavelmente enviava seu profeta em cada era, onde as pessoas tinham se extraviados da ordem divina, havendo não só os teólogos, mas também o povo se afastando da palavra. Deus sempre enviava seu servo para essas pessoas, porém a parte dos teólogos, a fim de corrigir o falso ensinamento e conduzir o povo de volta a Deus. Portanto, vemos que vem um mensageiro para a sétima era, e ele é um profeta. Não somente vemos que este mensageiro viria aqui em Apocalipse 10:7, mas encontramos que a palavra fala de Elias vir antes que Jesus retorne, em Mateus 17:10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Antes da vinda de nosso Senhor, Elias deve voltar para uma obra de restauração da igreja. É isto que Malaquias 4, 5 e 6 diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não há absolutamente nenhuma dúvida que Elias deve retornar antes da vinda de Jesus. Ele tem uma obra específica a realizar. Essa obra é parte de Malaquias 4:6, que diz que ele converterá o coração dos filhos a seus pais. A razão de sabermos que esta é a sua obra específica a ser feita nesse tempo é porque ele já realizou a parte que diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos. Quando o ministério de Elias esteve aqui em João Batista, Lucas capítulo 1, versículo 17, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes a prudências dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. No ministério de João, os corações dos pais foram convertidos aos filhos. Sabendo isto, porque Jesus assim o disse, mas não diz que os corações dos filhos foram convertidos aos pais. Isto está ainda por acontecer. Os corações dos filhos dos últimos dias serão convertidos de volta aos pais pentecostais. João preparou os pais para Jesus acolher com alegria os filhos no aprisco. Agora, este profeta sobre quem o espírito de Elias desce, preparará os filhos para receber Jesus de volta com alegria. Jesus chamou João Batista de Elias, Mateus 17:12, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram,
mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. A razão pela qual ele chamou João de Elias foi porque o mesmo Espírito que estava sobre Elias voltara sobre João, assim como este Espírito voltará sobre Eliseu após o reinado do rei Acabe. Agora, uma vez mais, esse Espírito voltara sobre outro homem um pouco antes de Jesus vir. Ele será um profeta, ele será vindicado como tal por Deus, uma vez que Jesus mesmo não estará aqui em carne para vindicá-lo, como ele fez com João. Isto será feito pelo Espírito Santo, de modo que o ministério deste profeta será acompanhado de grande e maravilhosa manifestação. Como um profeta, cada revelação será vindicada, porque cada revelação acontecerá. Maravilhosos atos de poder serão realizados aos seus comandos em fé. Então será dado a mensagem que Deus lhe deu na palavra para converter as pessoas de volta à verdade e ao verdadeiro poder de Deus. Alguns ouvirão, porém a maioria fará o esperado e o rejeitará, visto que este profeta mensageiro de Apocalipse 10:7 será o mesmo de Malaquias 4, 5 e 6. Ele naturalmente será como Elias e João. Ambos foram homens rejeitados pelas escolas religiosas reconhecidas de seus dias. Ambos foram homens do deserto. Ambos agiram somente quando tinham, assim diz o Senhor, diretamente de Deus por revelação. Ambos bradaram contra as ordens religiosas e os líderes de seus dias, mas isso não foi só assim. Eles bradaram contra todos os que eram corruptos ou que corrompiam outros. E note, ambos profetizaram muito contra mulheres imorais e seus modos. Elias clamou contra Jezabel e João repreendeu Herodias, a mulher de Filipe. Embora não seja popular, ele será vindicado por Deus, assim como Jesus autenticou João e o Espírito Santo autenticou Jesus. Nós bem podemos esperar que este homem seja, em primeiro lugar, autenticado pelo Espírito, operando em sua vida com atos de poder que são incontestáveis e não encontrados em nenhum outro lugar. O próprio Jesus, ao retornar, o autenticará, assim como ele autenticou João. João testemunhou que Jesus viria, e assim este homem, como João, testemunhará que Jesus vem, e o próprio retorno de Cristo provará que este homem de fato era o precursor de sua segunda vinda. Esta é a evidência final de que este de fato é o profeta de Malaquias 4, porque o fim do período gentil será o próprio Jesus aparecendo. Então será tarde demais para os que o têm rejeitado. A fim de melhor esclarecer nossa
apresentação deste profeta do último dia, vamos particularmente notar que o profeta de Mateus 11:12 foi João Batista, que foi aquele pronunciados em Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo do concerto, a quem vos desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mateus 11:1-11. E acontecerá que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes: os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que, se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto, uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isto já aconteceu, isto já sucedeu, está terminado. Porém, note agora em Malaquias 4, do 1 ao 6, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais,
para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja, imediatamente após a vinda deste Elias, a terra será purificada pelo fogo, e os ímpios queimados e reduzidos a cinzas. Evidentemente isto não aconteceu no tempo de João, o Elias para o seu dia, o Espírito de Deus que profetizou a vinda do mensageiro em Malaquias 3:1. João estava apenas reafirmando sua declaração profética anterior de Isaías 43, feita pelo menos 3 séculos antes. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Agora João, pelo Espírito Santo, anunciou tanto Isaías como Malaquias em Mateus 3:3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparais o caminho do Senhor, endireitais as suas veredas. Então podemos ver claramente, conforme estas escrituras, que o profeta em Malaquias 3, que foi João, não foi o profeta de Malaquias 4, embora na verdade tanto João como o profeta deste último dia tinha sobre si o mesmo Espírito que estava sobre Elias. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.